Galera, eu sei que vocês estão esperando a sequência da review de Zoeirama, só que depois de dedicar 3 meses naquele vídeo, eu decidi que eu preciso de um tempo antes de focar na review. E também o vídeo de hoje não deixa de ser uma sequência. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo onde eu crio as logos mais idiotas possíveis, dessa vez usando as sugestões do primeiro vídeo. Lembrando que se tiver alguma ideia de logo, comente que eu posso trazer no próximo vídeo dessa série. Pode ser qualquer coisa, logo de filme, série, jogo, o que for. E antes de ir pro vídeo em si, eu gostaria de fazer um adendo para falar sobre o meu canal de lives no site roxo. Me segue lá, é só pesquisar por Saifinho ou clicar no link do comentário fixado. Eu pretendo futuramente trazer lives e quem sabe até mesmo fazer as logos ao vivo enquanto converso com o chat para ver a opinião de vocês e para vocês darem sugestão do que fazer. Não esqueça do like, comentar e se inscrever. E bora começar logo o vídeo com a primeira logo, que é... Eu decidi começar por essa, porque além de ser a mais fácil que eu fiz nesse vídeo, ainda tem um pequeno detalhe que o comentário que sugeriu a ideia, sem nenhum motivo, sumiu. A sugestão era pra pegar a logo do jogo Shadow the Hedgehog e mudar pra algo como Sinto Shadow Red gozar. Mas por algum motivo eu acho que essa sugestão foi parar na seção de comentários retidos para análise, onde o bot do YouTube separa comentários potencialmente ofensivos ou spam. E caso eu não aprove ou exclua os comentários em até 60 dias, ele automaticamente é deletado. E eu acho que esse foi o caso. Ou vai ver, o cara só excluiu mesmo, nunca saberemos. E já que eu não achei o comentário original, eu decidi pegar essa ideia e mudar de Shadow the Hedgehog para Sinto Shadow no meu cu, para homenagear uma das maiores músicas já criadas na internet. Para começar, eu precisaria da logo do jogo, e para minha sorte eu encontrei ela em boa qualidade e ainda por cima já com fundo removido. E notei que a logo originalmente tinha esse brilho branco em volta dela, o que iria atrapalhar muito. Então, usando as ferramentas do Photoshop, eu removi de maneira bem porca esse efeito, para assim poder começar as minhas alterações. Coloquei um fundo da cor verde para poder ficar mais fácil de enxergar as imperfeições. Aí eu fiz uma cópia da imagem e excluí essa linha de tinta que tem no meio das letras, ao mesmo tempo que tentava não cortar ela. Em seguida, eu deletei o meio do H para fazer a letra I, então removi as letras que não iria usar da maneira mais idiota possível. Eu não sei porque eu apenas não usei a borracha ao invés de ficar selecionando os pedaços. O importante é que acabando essa parte, eu usei o resto do H e mesclei com o W para formar a letra N. A letra T foi feita através do I, copiando essa camada e deixando ela na horizontal, ajustando o ângulo, a inclinação e achatando um pouco esse pedaço. Eu apaguei a metade mais escura, dupliquei essa parte que sobrou e inverti. Assim foi só mover o O para perto da letra T e duplicar e colocar mais um O com um espaço maior. Acabei essa parte dando um leve polimento e arrumando algumas coisas. Modifiquei o tamanho da escrita porque eu queria que ela ficasse menor do que o nome do Shadow. Eu achei que assim ficaria esteticamente mais agradável. Só faltava então a escrita no meu cu. E essa parte foi muito fácil. Através de um site que encontra fontes usando inteligência artificial, eu encontrei uma fonte muito próxima. Foi só colocar a escrita no local e para finalizar, apenas coloquei os efeitos de degradê de preto e vermelho e a sombra interna. Depois eu me atentei a alguns detalhes e no final ficou assim. Tendo a logo pronta, eu parti para fazer o fundo e eu já tinha algo em mente. Eu peguei essa imagem aqui para servir como base e como dá pra ver, ela é bem gótica e trevosa, com bastante cores puxadas por um tom avermelhado. Eu comecei com o fundo removendo o nome do jogo. Para isso foi necessário copiar partes dos cenários de locais em que a logo original não estava em cima e assim colocá-la por cima do nome do Shadow. Foi um processo bem trabalhoso e eu fiz isso tanto com a logo quanto o Shadow. Não ficou exatamente perfeito, mas eu não me preocupei com isso, porque essas regiões seriam preenchidas com outras imagens, começando com essa foto do Shadow, e aproveitei para ajustar alguns detalhes do fundo que estavam me incomodando. Eu adicionei a minha logo para depois voltar a trabalhar no Shadow, removendo o rabo dele e realocando em sua região peniana. Também peguei e apaguei o fundo de uma imagem de uma camisinha, daquelas padrões que tem em postos de saúde. A minha ideia era tentar colocar esse punho do Shadow, porém eu não consegui fazer isso de uma maneira que eu achei que ficou legal ou convincente. Por isso eu decidi colocar na outra mão mesmo. E encaixou tão bem que pareceu que essa posição foi até feita exatamente para isso. Daí em diante foi só focar nos detalhes. Coloquei um brilho no Shadow de acordo com a luz ambiente e também uma sombra projetada com desfoque. Junto com isso eu deixei o Shadow um pouco mais avermelhado para combinar com o fundo. E tudo isso culminou nessa imagem aqui. A logo ao lado do nosso ouriço emo esbanjando seu pinto espinhoso. Provavelmente você deve ter notado que eu adicionei um pequeno detalhe no punho do Shadow. É uma coisa que eu tinha cogitado em colocar, mas eu teria descartado se o RC também não tivesse sugerido isso. Dá pra facilmente imaginar isso sendo a capa oficial da música Shadow Forever. Dá até pra estampar CD com isso.
Agora o que importa de verdade aqui é a opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam disso pra eu saber. E se essa imagem não merece o seu like, pelo menos uma das próximas vai fazer valer a pena. Sem mais delongas, vamos para a próxima logo, que é... Essa aqui foi uma sugestão do meu amigo Zafiel. Inclusive, vai lá no canal dele e fala que veio pelo Cypher para agradecer por essa incrível sugestão de transformar a logo God of War Ragnarok em God of War Rango e Rock. E eu achei tanto essa quanto a próxima ideia tão genial que eu comecei fazendo fundo e depois a logo. Mas aqui eu vou começar mostrando o processo da logo mesmo, para não spoiler as melhores partes. Primeiramente eu peguei a logo original e fui fazendo o mais fácil, que foi trocar a letra G com a letra N. E depois eu usei a letra R para transformar em E, deletando quase tudo e deixando apenas um traço na vertical e um pequeno traço na horizontal. Daí foi só duplicar para a parte do meio e para a parte de baixo para formar a letra E. Dediquei algum tempinho para arrumar alguns defeitos e também a sombra que a letra tem. Com a letra G e o mínimo de esforço eu consegui transformar ela numa letra C e joguei o K ao lado do C. Com isso eu parei de gravar e trabalhei um pouco mais na logo em off. Mas indo pro background, eu iria apenas usar essa imagem que tem um cozinheiro com a cara pintada de Kratos, até parecendo um participante de Masterchef. É horrível isso. Horrível. Horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Só que isso seria fácil demais. Então eu decidi pegar um frame de um vídeo de cutscenes do God of War Ragnarok. Recortei o Kratos da imagem e seguido disso, eu peguei uma foto de camisa preta sem estampa. E também apaguei o fundo dela para colocar a camisa no corpo do Kratos. Usando a ferramenta de distorção de marionete do Photoshop, que serve justamente para colocar pontos na imagem e através desses pontos conseguir distorcer ela. Eu deixei a camisa na proporção e na posição do Kratos para logo depois separar as mãos para ficar na camada de cima. Aí eu peguei um PNG de um espetinho de carne e coloquei no graveto que o Kratos estava segurando. A próxima etapa foi colocar uma estampa de banda de rock, mas eu cheguei à conclusão de que nada seria mais trevoso e roqueiro do que uma caveira. Foi assim que começou a minha busca por um daqueles inúmeros memes de caveira de rock que existem. Até que depois de uma árdua pesquisa, eu encontrei essa imagem aqui, que eu achei que combinava com o Cleitão. Pra mim, ele tem mó cara de bolsonarista. Por isso, adicionei essa imagem como estampa da camisa, colocando diversos efeitos pra ficar mais realista. A próxima coisa foi encontrar uma imagem de churrasqueiro, o que demorou pra caramba. Eu tentei usar várias fotos e nenhuma tava ficando legal. Até que depois de muita insistência, eu encontrei essa imagem que ficou boa. Coloquei no Photoshop e comecei a aplicar os efeitos pra parecer que a churrasqueira estava acesa, colocando a camada de brilho que eu fiz manualmente, junto com o efeito de partículas de fogo e também algumas chamas. Também apliquei alguns efeitos de brilho na mão e na camisa do Kratos, e já aproveitei para melhorar os efeitos da estampa também. Então eu parti para fazer o fundo da caverna, através da famosa gambiarra. Eu tirei o Kratos da imagem original, apenas duplicando um lado da caverna e jogando em cima. Depois eu só pintei o que sobrou e coloquei tanto a minha logo quanto o meu Kratos roqueiro, para assim chegar na versão definitiva de God of War Rango e Rock. Eu ainda queria ter feito uma versão roqueira do Atreus, mas como eu já tive muito trabalho só pra fazer o Kratos, eu desisti dessa ideia. E ainda ficou algumas coisas estranhas, tipo o fato do Kratos estar com a camisa preta e mesmo assim os braços estarem cobertos de couro. Mas de qualquer maneira, pra mim já tá bom o suficiente. Mais uma vez eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Agora vamos pra última, mas não menos importante logo, que é... O comentário dessa foi do RC, só que como dá pra ver, a ideia veio de outra pessoa. E assim como as duas anteriores, o primeiro passo foi atrás de imagens. O problema é que os jogos de Resident Evil têm logos muito simples. Por isso, eu optei por escolher a logo do Resident Evil 6 de início. E o motivo dessa escolha foi o mais idiota possível. Primeiro, eu mesclei a letra V com a letra E para fazer o Z. Coloquei no lugar do S e depois eu aproximei as outras letras, para depois perceber que graças à minha dislexia, eu excluí a que ficaria depois do Z. Então depois de arrumar isso, foi só apenas copiar mais um E e mover o resto da escrita para ficar certo. Acabando a escrita, eu parti para a ideia que me fez escolher essa logo, que era mudar o número 6 para 69, assim criando a logo do... Eu falei que o motivo da escolha foi idiota. Agora partindo pro fundo, eu peguei uma imagem do Resident Evil 4 e com muito trabalho eu encontrei essa clássica foto do Resende e a minha ideia era fazer ele ficar parecido com o Leon. Eu poderia fazer isso recortando o rosto dele, colocando literalmente qualquer imagem que tem pela internet do Leon. Mas o que eu fiz foi um pouco diferente. E eu usei essa exata imagem do Resident Evil especificamente porque essa pose em que ele tá com a mão estendida dá a impressão de que ele tá segurando uma arma imaginária. Então o meu papel era transformar isso em realidade.
Eu tentei apenas usar um PNG de um meme de uma mão segurando uma pistola, porém ficava parecendo que tinha algo de errado, não estava encaixando bem. Então eu pesquisei por mais imagens de mão armada, até que encontrei essa que estava quase na mesma perspectiva. Eu apenas mudei a cor da mão e girei ela para ficar no mesmo ângulo, mas eu não curti o resultado final. Com isso eu decidi apenas recortar a arma e colocar na mão do Resende, em um baita de um processo delicado. E ainda mudei um detalhe que estava me incomodando. Eu separei um pouco o dedo indicador e distanciei um pouco só para ficar mais verídico. E acabando essa parte, eu parti para mudar a cor da camisa dele e deixar na mesma cor da camisa do Leon. Também me atentei para recortar o coldre do Leon e colocar no Resende, arrumando os dois lados no processo. Após isso, eu decidi dar mais atenção para a roupa do Resende, deixando ela com um pouco mais de degradê para se aproximar mais com a imagem que eu usei como base. E também fiz uma tentativa para colocar mais alguns detalhes igual a roupa do Leon tem. Não ficou muito bom, mas dava para enganar. Indo pro fundo, eu apaguei de maneira extremamente mal feita o Leon da imagem original. Joguei o Resende nisso e disfarcei a cagada do fundo, colocando uma camada a mais de brilho e desfocando um pouco algumas partes específicas. Daí em diante, meu foco foi em ajustar o Resende. Mesclei um pouco as cores para ficar mais condizente com o resto e coloquei diversos efeitos, incluindo um brilho no contorno dele. E ainda fui mais além e troquei o rosto do Bentoris Mendes pelo rosto do Cauê Moura, me mantendo o mais fiel possível. E também fiz a mesma coisa com um dos ganados que lembra vagamente o Lula. Coloquei a minha logo nisso para chegar nesse resultado aqui. E eu iria ter finalizado assim, se não fosse por um acaso do destino. No dia seguinte, eu tava na live do RC e alguém que tava com ele citou que o Resende começou a gravar uma série junto com o Venom Extreme. Isso serviu como uma faísca no meu cérebro que resultou numa combustão que me deu a ideia de acrescentar a famosa imagem do Venom como outro personagem do universo de Resident Evil. Sem perder tempo, eu abri o Photoshop e coloquei isso em prática, trabalhando com o máximo da minha capacidade cerebral. Eu usei uma imagem do Chris Redfield como base pro Venom. Acabou que o resultado final ficou bom. Obviamente não ficou perfeito, mas como a minha intenção era fazer ele ficar no fundo, já tava ótimo. Eu coloquei ele na imagem ao lado do Resende e eu pensei que isso seria tudo que eu faria nesse vídeo. Até que naquela noite, quando eu fui dormir, veio a ideia definitiva pra logo. Todos os pontos se ligaram. Era só pegar o logo original do Resident Evil 4 e mudar para Resident Evil de 4. Foi simplesmente genial. No dia seguinte, cheio de motivação, e pus o meu plano em prática. E rapidamente, sem muito esforço, eu tinha a logo pronta, fazendo assim a versão definitiva da logo e do fundo. Resident Evil de 4. Tá aí uma ideia pra Capcom lançar como DLC de skins pro R4 Remake. É sucesso garantido. Essa imagem fechou o vídeo com chave de ouro. E como no vídeo anterior, comente a sua opinião sobre as logos desse vídeo. Se alguma dessas imagens aqui te agradou, deixa o like pra ajudar e pra eu também saber que vocês querem mais vídeos dessa série. Sinta-se à vontade também pra comentar sugestão de logo que eu possa fazer na próxima parte. Eu queria muito agradecer a todas as sugestões que vocês deram no primeiro vídeo. E falar também que eu ainda posso usar elas futuramente, porque lá tinham muitas ideias boas. Mais uma vez eu queria relembrar para você me seguir no site Roxo de Lives e também eu queria falar um pouquinho sobre um canal secundário que eu criei chamado Cypher Edições. Se você, assim como eu, também é um produtor de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, porque lá eu vou estar disponibilizando os chroma keys que eu já criei e que eu continuo criando para editar os meus vídeos. Essa é a minha contribuição para a comunidade de criadores de conteúdo aqui da internet, principalmente para os editores. O link está no comentário fixado ou no card. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Falou!